Olá, você, meu amigo, minha amiga, que tem acompanhado meus comentários com relação à dissolução societária e apuração dos haveres dos sócios. Já falei sobre a dissolução societária parcial e apuração dos haveres. E hoje, então, eu começarei a falar da dissolução societária total. O que acontece? Na dissolução societária total, não existirá mais a continuidade das atividades. Haverá, então, uma liquidação do patrimônio, uma liquidação do ativo para pagar o passivo, e o saldo remanescente ele será distribuído aos sócios. Já na dissolução parcial, existe uma continuidade das atividades, o que não ocorre na dissolução total. Pode haver a continuidade das atividades com uma única finalidade, que será a da liquidação do patrimônio, mas não pensando ali em gerar novos lucros. É isso que acaba sendo distinguido a dissolução parcial da dissolução total. Comentarei aqui o artigo 1033 do Código Civil. Vocês podem acompanhar, porque este artigo está mencionado junto ao vídeo. Diz ele: dissolve-se a sociedade quando ocorrer. Inciso 1º. O vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Agora, o vencimento do prazo de duração. Então tá, a sociedade ela é constituída por um prazo de duração de 2 anos. Essa situação é fácil de ser resolvida sob esse ponto de vista, da data do término das atividades. E também, na prática, nós não nos deparamos com muitos desses casos, porque não é normal a sociedade por tempo determinado. A maioria absoluta das sociedades, elas são formadas por tempo indeterminado. Então, o que esse artigo diz? Que se vencer o prazo, digamos, de 2 anos, que eu citei, sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, que eu já expliquei, o que é a liquidação, né? Liquidar o ativo para pagar o passivo, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Ela vai se tornar, então, uma sociedade por prazo determinado. Agora, diz o inciso 2º, o consenso unânime dos sócios. O inciso 1º, você também não precisa buscar uma dissolução judicial. Essa dissolução será feita extrajudicialmente. No caso do inciso 2º também. Quando houver o consenso unânime dos sócios, ela será dissolvida extrajudicialmente. Agora, vejam que interessante o que diz o inciso 3º. A deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Então tá, aqui já fica um problema. Por quê? Porque o inciso 2º diz que eu preciso do consenso unânime dos sócios. O inciso 3º diz que basta a maioria. Ora, eu preciso do consenso unânime ou da maioria? E para complicar mais ainda, vou ao artigo 1071 do Código Civil e o 1076. O que diz o artigo 1071, inciso 6º? Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, inciso 6º, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação. Então, depende da deliberação do sócio. Lá dizia da unanimidade, depois dizia da maioria absoluta. E agora, para complicar, diz aqui o artigo 1076, inciso 1º. Ressalvado o disposto no artigo 1061, as deliberações dos sócios serão tomadas, inciso 1º, pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do capital social, nos casos previstos nos incisos 5 e 6 do artigo 1071. Olha, mas que confusão, né? Parece que o direito é fácil. Você leu ali, já surgiu uma dúvida, agora aqui complicou mais ainda. Agora, qual é esse quórum que eu preciso?
para dissolver a sociedade? Ficou ali a unanimidade no inciso 2º, maioria absoluta no inciso 3º, e aqui também me diz agora que eu preciso de um quórum qualificado de 3/4 dos sócios. Complicadíssimo, não? Então, qual é a resposta? Então, na parte referente aí ao direito societário, para quem tiver até interesse, olha, vou fazer a propaganda aqui do meu livro, quem quiser se aprofundar mais no assunto, pode ler aqui o Manual da Sociedade Limitada, tá, com o prefácio da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Nancy Andrighi, para se aprofundar mais ainda nesse assunto. A questão é complicada, porque esse artigo 1033, ele é mencionado quando nós tratamos da sociedade simples. E a sociedade simples é uma sociedade formada com base nas pessoas, enquanto a limitada ela é mista entre as pessoas e o capital. Esse quórum aqui estabelecido é para a sociedade simples. O quórum para a sociedade limitada está estabelecido em 3/4. Ainda, o que diz aqui o inciso 3º, a deliberação do sócio por maioria absoluta, tá? Maioria absoluta do número de sócios ou maioria absoluta do capital social? Em princípio, devemos interpretar como sendo a maioria absoluta dos sócios, porque as sociedades aqui são de pessoas. O consenso unânime dos sócios, ele vai dissolver totalmente a sociedade. Agora, quando estiver estabelecido no contrato social de uma maneira diferenciada, como está no inciso 3º, deve ser, então, seguido esse quórum. E quando se trata de uma sociedade limitada, os artigos 1071 cumulado com o 1076. Inciso 4º. A falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. O que acontece? Ficou somente um sócio na sociedade. Daí tem uma ressalva aqui do parágrafo único, que diz: não se aplica o disposto no inciso 4º, caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade junto a ele, requeira no registro público de empresas mercantis a transformação da sociedade para empresário individual, ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado o que couber o disposto nos artigos 1113 a 1115 do Código Civil. Então, ele vai transformar ali no empresário individual ou então numa EIRELI. Isso daí é possível. Mas só se alguém pedir a dissolução, porque se ele também consertar esse problema posteriormente a esse prazo de 180 dias, ela não será também considerada dissolvida de pleno direito. Na prática, na minha vida, com mais de 24 anos de experiência aí na advocacia, eu nunca vi uma situação dessas. Diz o inciso 5º, a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Um exemplo, os bingos deixaram de funcionar, foi cassada a autorização deles. Então a sociedade ela foi extinta porque ela perdeu a autorização de funcionamento. Então a fase da dissolução societária ela antecede a fase da liquidação dos bens. Primeiro eu tenho que ter a dissolução, depois eu terei a liquidação dos bens para, como eu disse, apurar o ativo, o passivo e, se houver saldo positivo, distribuir entre os sócios remanescentes. Olha, começo então a comentar aqui a dissolução societária total. Quem tiver interesse em assistir os vídeos anteriores sobre a dissolução parcial, pode acessar o site da CEO Treinamentos, www.ceotreinamentos.com.br, e lá assistir minha apresentação completa sobre dissolução societária e apuração dos haveres dos sócios, fazer perguntas através do WhatsApp ou por e-mail, bem como assistir minhas outras apresentações. Tá joia? Te aguardo então no próximo vídeo.